Graças a Deus. Olá, querido. Estamos nesta sexta-feira com o programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui estudando a Bíblia. E nesta semana nós falamos em Pedro. Vamos do Pedro do 1 e agora nós vamos para o 8. Então estudamos aí quase menos de 2 versículos por dia. Aí. Se você quiser ver os programas anteriores, vai ali no nosso canal no YouTube. O endereço vai estar aqui, vai lá, pesquise, se inscreva aqui, né? Temos o meu, temos o pastor Cláudio, que se inscreva, né? Você nos ajuda, se você puder, deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, você está impulsionando para que este programa, ele vá a mais pessoas mais longe. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube. O canal vai estar, o endereço vai estar aqui embaixo, tá? Nosso canal no YouTube. E para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, Pastor César. Amém, Pastor Zé Carlos. Que Deus abençoe o senhor também, ao Pastor Cláudio que está conosco. Muito obrigado mais uma vez por esse convite maravilhoso. E eu tenho certeza que o Senhor está te abençoando nessa programação, porque foi uma semana realmente onde nós aprendemos muito da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Junto nós temos aí o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, que Deus abençoe. Pastor Cláudio, que é pastor ali em Joinville, Santuário da Família Joinville, que fica no bairro Iriú, na rua Papa João 23, número 600. Número 600. Temos uma no Jardim Iriú, que fica na rua Rua Janaúba 463. Temos um também lá no bairro, meu Deus, Nova Costa Brasília. e Silva. Nova Brasília. Não, Costa e Silva também não temos? Não, ainda não. Onde É profético, então. Esse não, é profético. Onde é que é aquela que teve ali que eu estive pregando? Ali é Ademar Garcia. Ah, perdão, Ademar Garcia. Esse, não, Ademar Garcia. Como é que é o endereço do Ademar Garcia? Dórsola de Oliveira José, no fundos do restaurante comunitário. Amém? E também nós temos uma no Nova Brasília. Na rua, agora eu dei branco. Agora toda lá Nova Brasília. Fundos da Conteaço. Bem fácil de achar uma empresa grande em Joinville, a Conteaço Nova Brasília. Amém. Pastor Cláudio, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, pastor, mais uma oportunidade de estarmos juntos, mais um momento em que nós vamos meditar na palavra. E o desejo do nosso coração é que sejamos instrumento para fortalecer a tua fé, reanimar você e que você possa desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia tem para nos dar. Olha só, querido, então vamos fazer o seguinte, pegue caneta, papel, vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos pedir um intervalo para você, tempo você pegar aí a sua Bíblia, caneta e papel, vamos estudar meia hora aqui de estudo da palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, e nós estamos falando sobre palavra, conhecendo a palavra. Eu sempre digo que nós estudamos, pastor Cláudio, a Constituição do céu. Bíblia é a Constituição do céu. Nós temos que entender que aqui é a palavra de Deus. Muitas pessoas, querido, querem ouvir Deus falar, mas não querem ler a sua palavra. Para Deus falar, você ouve através da sua palavra. Você vai ouvir a palavra de Deus, quer ouvir Deus falar? Lê a palavra. E Deus vai falar com você, querido. Deus tem palavras para você e quer falar com você. E hoje nós estamos estudando a palavra de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos celestiais e temos que conhecer a Constituição do céu. E nós estamos lendo Pedro. Pedro está falando sobre marido e esposa. E agora ele vai entrar em relacionamento. A palavra agora começa do 8 em diante, ele vai falar sobre relacionamento. Do 8 até o 13, ele está falando sobre relacionamento. Então vamos estudar aí a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 8, pastor César. Amém. A palavra do Senhor nos diz exatamente assim, pastor. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha só, finalmente sejam todos, ele está falando com a igreja, toda a igreja, de um mesmo sentimento. Concerne nenhum acordo, não só na doutrina, mas também no objetivo prático, em todos, no mesmo sentimento, no objetivo prático. Compassivo, mostra respeito para com o bem-estar de cada um,
Pedro está falando sobre relacionamento, você vai ser compassivo. Amando fraternalmente os irmãos. Leva uma ideia de família. Vós mostrando compassivo, bondoso e amigáveis. Amistoso, com humildade e sinceridade e amáveis. Então ele vem falando sobre relacionamento da igreja. Falou do relacionamento de marido e mulher, agora vem falando entre os irmãos. O amor cordial e amigável entre o casal. Parece que ele está falando sobre o amor entre irmãos também, né? Mas é assim, olha só. Então ele vem falando, quer ver? Lê aí em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 2. E lê também Filipenses 2 e 3, pastor Cláudio. Filipenses 2, 3? E Efésios 4 e 32. 4, 32 diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer dizer, vem falando de relacionamento. E nós temos lido, vale, o que está em Filipenses aí? Não façam nada por competição ou por imodéstia, mas com humildade, e considerem uns aos outros sempre como melhores que vocês mesmos. Ele está falando ele vem falando no casamento e nos irmãos, né? Quer dizer, sede vós de um mesmo ânimo. Quer dizer, veja só, demonstrando todos aí, quer dizer, o casal no momento de crise, tendo vós o mesmo ânimo, fortalecendo no matrimônio, um ânimo útil, quando ambos estão de acordo em plena comunhão, no ânimo dobrado, realizando, ajudando o atual doente. Deus precisou pedir a Josué por 3 vezes que mantivesse seu ânimo. O casal poderá ter abordado o ânimo quando estiver em comunhão. E ele vem tratando aqui, porque ele vem tratando sobre casamento, na sequência ele vem tratando sobre casamento e relação fratrimonial entre a igreja. Que é isso na igreja. Quer dizer, nós temos que entender que às vezes as pessoas lêem muito rápido e às vezes entendem mal. Aí lê aquele salmo que diz, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Não é união, é união, porque talvez aí pensa que é união, né? Está arrancando o couro do irmão. Diz, não, mas está lá na Bíblia. Vai vir união, está colocando a unha no couro do irmão. Aí finalmente, sedes todos vós de um mesmo ânimo, compassível, amai-vos, amando-vos mutuamente, como irmão, misericordioso e cortês. Quer dizer, você vai ter misericórdia. E a misericórdia que é suportar o outro, tendo misericórdia, não matando seu irmão. Porque tem às vezes, infelizmente, ele vai tratando aqui, ele está tratando com a igreja. Tem gente que tem prazer em dar uma notícia mal. É verdade. É igual aquele que foi anunciar a morte de Saul, né? Correu, que era o oficial correu, o outro correu, passou na frente dele. Correu tanto que passou na frente dele. Na ânsia de contar. Na ânsia de contar. Chegou lá, contou a maldade e morreu. Aimas, o nome dele é Aimas. Ele quis tanto contar para Davi a maldade, que correu na frente do mensageiro, chegou lá e morreu. Porque então tem gente que é assim, tem gente que... infelizmente, querido, e Pedro vem demonstrando a igreja. Pedro vem falando com a igreja, vem tratando do caráter. Então, finalmente, sede vós do mesmo ânimo. A igreja tem que ter o mesmo ânimo, o mesmo espírito, quer dizer, compassivo, amando-vos mutuamente, como irmãos, misericordioso e cortês. Aqui na minha versão, pastor, fala uma única mente. Né? E hoje, com a internet, com a chuva de informações que tem na internet, de pessoas sem compromisso nenhum, sem responsabilidade nenhuma, sem histórico nenhum, né? Muito achismo, é o grande desafio para a gente que é líder, gerar esse entendimento das pessoas. Porque como é que vamos ter uma só mente? Quando a nossa mente ela está focada na palavra. Porque pode ser eu falando, pode ser o pastor César falando, pode ser o pastor Zé Carlos. Mas se for a Bíblia... É o que nós lemos aqui. Vê Pedro falando, vê Paulo falando, tu vê... E fala a mesma coisa. Mas eles não se confrontam, né? Não. Mesmo espírito. Mesmo espírito, né? E esse é o grande desafio. E é o que ele está chamando aqui, ó. É necessário, tanto no casamento como na igreja, ter a mesma mente. Buscar ele fala o mesmo sentimento, né? Porque vai se reportar a unidade, a necessidade da unidade. Se nós 3 aqui não tivermos a mesma mente, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, ninguém vai chegar em lugar nenhum. E interessante, né, que foi lido aqui, né, sede uns para com os outros, né, benignos, misericordiosos, perdoando. Como isso é? Assim, você falando, trata-se com facilidade, mas como isso tem sido complicado. Desafiador, né? A palavra é essa, desafiador para algumas pessoas, pastor, na igreja, porque é a prática. Tanto na igreja como no casamento.
Sim. Tanto, é que ele vai falando, tanto na igreja como no casamento. Tendo votos do mesmo ano, compassivo, amando mutuamente, como irmãos, né? Misericordioso, tendo misericórdia, tanto nos irmãos, porque às vezes eu conto assim uma história, que eu acho que o pastor Cláudio já ouviu, Samuel contava muito essa história. Diz que o pastor, o irmão, estava pregando, daqui a pouco chegou a família, com toda a mudança. Já ouviu essa história? Sim, sim. Toda a mudança na igreja. Acho que eu já ouvi. O que é isso? Não, nós viemos aqui para a igreja, porque aqui o pai é muito bom. Aqui o pai, mas lá em casa não, né? Lá em casa é diferente, quer dizer, então não adianta você ser um na igreja e ser outro. Não adianta você ser um na frente da câmera e ser outro por trás da câmera. Né? Que não vi um vídeo aí que o irmão estava contando, não adianta, não adianta de nada. O que adiantou? Né? Não adianta nada, quer dizer, isso é só uma capa. A oração nem foi ouvida. Não foi ouvida. Esse cidadão. Não, nem foi ouvida. Né? É por isso que todo mundo assim, não é? A oração dele nem foi ouvida. Por quê? Porque ele não aprendeu a essência da palavra de Deus. Está só no texto. Acha que Deus é só bênção, 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 mas não tem compromisso. Quer dizer, Pedro vem trazendo a primeira coisa que nós temos que entender. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Isso é base. Essa é uma grande verdade que muitas pessoas acabam ignorando, né? Exatamente. Porque, mas Deus é amor, Deus é um Deus de princípio, e é princípio de Deus ter aliança com quem tem aliança. A pessoa não quer ter aliança, não quer ter compromisso, aí quer que Deus tenha compromisso. Aí o culpado quem quer é o pastor Cláudio. Fui lá pedir para ele oração, ele não por mim nada aconteceu, acho que ele está em pecado. Porque ele nunca assume o seu erro. O erro está ali, quer dizer, então ele não tem compromisso, vai, as coisas não acontecem, por quê? Porque ele não tem compromisso com Deus. Eu não lembro, pastor, se foi no programa ou foi no intervalo que nós estávamos conversando, o senhor falou a respeito quando Deus e Moisés discutiram de quem era o povo, né? Deus disse para Moisés, ó, é o teu povo. E por que Deus falou que aquele povo não era mais o povo dele, mas o povo de Moisés? Porque eles quebraram um princípio de Deus, eles adoraram outras, quebraram a aliança. Estava adorando outro Deus. O próprio Deus disse, o princípio base, não terás outro Deus. Poxa, Deus tirou eles do Egito com mão poderosa. Aí fizeram um bezerro, um boi, e disseram que Deus era o boi. E afirmaram que aquele boi, né, foi o Deus que do Egito. É algo assim que não dá para entender. E a palavra de Deus, aqui, pastor, Deus chega a dizer, só não estou cortando, Deus, numa hora, Deus para Moisés, esse povo é de dura serviço. Dura serviço. É difícil esse povo. Esse povo é duro para servir. Deus fez uma proposta para Moisés, disse, deixa eu matar todo mundo e a partir de ti fazer um outro povo. Esse povo é duro, não tem esse povo, é duro de servir. O povo é difícil, mas era o povo de Deus. E aí a gente fala do povo. Hoje a igreja está fazendo quase pior. Em muitos momentos ela faz pior do que aquele povo. Ela está vendendo Jesus Cristo como se fosse uma coisa barata, uma prateleira de R$1,99. Até porque, né, pastor, a fonte de conhecimento que as pessoas no nosso século têm nem se compara com aquele povo naquela época. Hoje tem todo acesso, Bíblia digital, Bíblia de todas as versões, várias traduções, Bíblia do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adolescente. Eles não, eles só tinham a voz de Moisés, lógico, tinha as manifestações de Deus, mas a base, a fonte de conhecimento hoje é muito mais ampla, né? Então as pessoas têm mais a obedecer. Mas eu entendo assim, é lógico que a gente tem todo um compêndio, né? Isso é maravilhoso. Mas eu entendo também assim, poxa, você está com Moisés, passar pelo mar, ver os sinais que você viu, ver a mão de Deus poderosa. Todo dia ele via a providência de Deus. Quando ele pegava o maná, ele sabia que era a providência de Deus para a vida dele. Todo dia. E aí começou a passar o tempo, ele achou que chover maná já era comum. No deserto realmente chove maná. Porque todo dia ele tinha comida. Já não era mais um fenômeno, era algo natural, comum. Era natural, porque passou 40 anos. Tem muita gente que nasceu vendo comer, todo o povo que entrou na Terra Prometida, eles viram o maná descer todo dia. Como se fosse algo natural. Como se fosse algo natural. Quando parou o maná, quando eles entraram na Terra Prometida, que parou o maná, eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam cozinhar direito, porque não aprenderam a cozinhar, eles só viram o maná. É interessante. Virou um fenômeno natural, né? Pastor, como o senhor falou, que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. A palavra de Deus aqui, Azarias, ele fala para o rei Asa, né, dizendo, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixarei. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo?
Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos falando da palavra de Deus e o pastor César terminou a palavra ali onde que Deus fala que tem compromisso só com quem tem compromisso com Ele. Esse é o princípio básico que nós já aprendemos. Quer dizer, nós queremos que Deus tenha compromisso conosco. Então vamos ter compromisso com Ele. Vamos viver a essência da palavra. E Deus vai nos honrar. Porque tem coisa que Deus faz. Deus jamais vai contra a sua palavra. Deus jamais vai contra a sua palavra. Doa quem doa. Deus não está aqui para me agradar. Deus está aqui para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus vai ser feita. Quando nós entendemos que nós somos um instrumento na mão de Deus, nós somos um instrumento na mão de Deus. E não depende, a obra de Deus não depende da minha vida, não depende da vida do pastor Cláudio, não depende da vida do pastor César. A obra de Deus não depende de nós. Nós dependemos de Deus. Então nós temos que entender isso, que temos que viver a essência da palavra. E como é que nós vamos ver a essência? Uma coisa que nós não conhecemos. É verdade. O senhor falou sobre a vontade de Deus, né? A Pedro fala sobre a unicamente, e aí Paulo, lá em Romanos 12, Paulo vai dizer que quando eu mudo a minha mente, quando eu tenho a mente de Cristo, quando eu mudo a minha forma de pensar, o meu entendimento, eu vou descobrir essa vontade de Deus, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita, mas que tem um princípio, né? Porque como é que eu vou mudar a minha mente? À luz da palavra de Deus. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não tem mais valor, pastor César. Mas sim o que a palavra de Deus diz. Não é aquilo que eu recebi. Eu sempre falo isso quando eu ministro na igreja. Eu digo, não é o que papai falou, mas é o que a Bíblia diz. Muitas coisas que meu pai falou tinha poder e eficácia enquanto eu não conhecia o Evangelho. Mas quando eu passei a conhecer a palavra, eu vi que existem princípios que são mais excelentes, mais perfeitos. E aí Paulo, quando escreve os Romanos, vocês têm que mudar a mente de vocês. Vocês têm pensado assim. E por isso que vocês não vivem a promessa de Deus na sua plenitude. Mas quando a gente começa a mudar o nosso entendimento, começa a mudar a nossa forma de ver as coisas, o senhor falou sobre misericórdia, né? Começa a entender o que é misericórdia, entender por que o irmão é assim, por que o fulano é assado, por que ele está passando por esse momento. É uma forma de levar a carga um do outro. Isso, né? Então, automaticamente, a minha postura vai ser diferente também, né? E esse é o grande desafio. Por isso que temos que ter a mesma mente, o mesmo sentimento, né? Imagina como é que... Como o pastor falou no outro programa, eles nasceram, geração, pai, avós, escravos. Então a mentalidade, mesmo estando livres, viviam como escravos. Tinham mentalidade e visão de escravo. Enquanto não muda a mente, é um livre com mente de escravo. Perfeitamente. Limitado. Olha o que Paulo vai dizer, o que Pedro vai dizendo, em 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9, ele está falando sobre relacionamento de casal, relacionamento entre irmão. Olha só o que ele diz ali em Pedro 3 e 9, pastor Cláudio. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, pague com uma bênção, porque para isso vocês foram chamados, para que possam receber uma bênção. Quer dizer, como é que você recebe uma bênção? Quando você dá uma bênção. Não tornando o mal por mal, ou injúria, minha versão diz, por injúria. Indica justamente ao contrário do sistema do mundo. Porque o mundo, né, é o mundo, isso vai indicando que é o contrário do mundo, porque o mundo mal paga com mal. Sim. Quer dizer, então, ele vem trazendo o que é contrário, e Pedro vem trazendo o que é contrário ao mundo, vem trazendo um pensamento, porque mudou, querido, o cristianismo mudou. Antes, pelo contrário, bem dizei, devemos recompensar a maldade e insultos com bênção. É fácil? Não. É fácil? Não, não é fácil. Mas o evangelho não é facilidade. O evangelho é o evangelho da eternidade, não é da facilidade. Sabeis que vós foste chamado para que sejais herdeiro da bênção. A chave para ser abençoado por Deus é você abençoar. Você está entendendo? A chave para você ser abençoado é você abençoar. Aí você não abençoa e quer ser abençoado. Quer dizer, para isso vocês foram chamados para quê? Para ser abençoados. A lei espiritual do Senhor é essa, né? Dá e dá-se-vos-á. Né? Então, o Senhor trabalha assim, né? Na lei física você compra, vende, faz, né? Até o humano toma lá da cá, mas a lei do Senhor é a bênção. Lê lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17, pega Hebreus 6 e 14. Não devolva o mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, ao contrário, abençoando,
porque para isso mesmo foste chamados, a fim de que herdeis a bênção. Romanos 12 e 17, pastor Romanos 12 e 17. 16 está por aqui, deixa eu só achar aqui, porque os números... Aqui. Romanos 17. Não paguem o mal com o mal, mas tentem fazer com que todos considerem bom. Ou seja, procura se esforçar para fazer aquilo que as pessoas entendem como bom. Aí já é Paulo falando. É Paulo falando. Aqui é Pedro falando. Aí é Paulo. Paulo, não pague o mal com o mal. Quer dizer, Pedro está escrevendo à igreja geral. Paulo está falando da igreja de Romanos. A igreja está em Roma. O problema é que a igreja estava em Roma, só vocês não paguem o mal com o mal. Lembre que Roma sofreu muito. Roma, porque é fácil contar a história, difícil é viver a história. Fácil é contar a história, difícil é viver a história. A igreja de Roma foi uma das igrejas que mais sofreu no cristianismo. Eles pegavam os crentes que estavam em Roma e levavam para a arena. Para diversão de Nero, do imperador romano, também Nero, do imperador que estava ali, a diversão dele era ver os cristãos fugindo, correndo, gritando e o leão comendo. E o leão, ver quanto tempo ele conseguia fugir do leão, porque o leão ia comer ele. Por quê? Só porque ele adorava a Jesus. E a igreja sofreu. E aí vem Paulo dizendo, olha, vocês não pagam mal, não peça mal para eles, mas paga o mal com o bem. Não peça. Porque olha só o que diz em Hebreus, no capítulo 6 e versículo 14. Dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. É Deus falando. Quando você abençoar, eu te abençoarei. Independente do mal. Porque nós não fomos chamados para isso, querido. Nós fomos chamados para uma vida de diferença. Nós fomos chamados para a igreja. Nós fomos chamados para abençoar. Aí tem gente maldizendo político. Né? Sim. Tem gente maldizendo patrão. E diz que são cristãos. Ah, esse emprego é um miserável, esse patrão é um miserável. Querido, aí você não vai ser abençoado. Por quê? Porque você está maldizendo. Eu estou fazendo coisa prática da nossa vida. Tem gente chamando a maldição do filho, chamando que ele não vai dar certo, que é uma desgraça. Quer dizer, abrindo legalidade. Tem gente que chega para a gente, para o pastor, para mim, o pastor Cláudio, diz, olha para o meu casamento que ele está uma desgraça. Desgraça é fora da graça, ou fora do favor merecido de Deus. Aí já está amaldiçoando, quer que abençoa como? Já está trazendo maldição. Então isso é muito comum nos nossos dias. Pessoas que vão trazendo maldição, não estão trazendo bênção, em várias áreas da vida. Aí as coisas não vão dar certo, por quê? Porque ele está falando. Está liberando, né? Está liberando. Palavra, né? Então, Pedro vem falando disso aí. Não tome o mal. Ah, mas, pastor, você fala isso porque você não conhece onde é que eu trabalho, como é que eu trabalho. Não tome o mal por mal, querido. Nem a injúria por injúria. Ah, pastor, mas lá falaram mal de mim. Aqui. Querido, esquece isso. Esquece. Começa a bem dizer, porque Deus é que vai te abençoar. Ou você não quer ser abençoado por Deus? Né? Qual é a vantagem? É interessante porque quando eu não reajo dessa maneira natural, humana, pagando mal com o mal, Deus é a minha justiça, né? Exatamente. Ele é a minha justiça. A mim pertence a vingança e eu retribuirei. Então, agora, se eu pago com a mesma moeda, se eu retribuo o mal com o mal, Deus se isenta. Deus não tem responsabilidade comigo, porque eu desci ao mesmo nível. Mas quando eu pago o mal com o bem, então agora houve uma injustiça. Olha só o que ele diz, e é uma sequência. O que ele diz no 10? Olha só o que ele diz no 10. Olha só, pastor César, leia aí o 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Pois aquele que quiser amar a vida e viver dias bons, você quer viver dias bons? Detenha a sua língua, guarda do mal, e os seus lábios para que não cometam engano. Quer dizer, porque quem quer amar a vida e viver dias bons, a fórmula para a bênção é a seguinte. Leia lá, pastor, Salmos 34, do versículo 12, do versos 12 até o 16. Salmos de número 34, Salmos do verso 34, versículo do 12 até o 16. Salmos 34. A fórmula da bênção. Leia aí, você, para você ler em casa, aí, você sempre tem que pegar a Bíblia. Leia o livro de Salmos. 34. Do 12 até o 16. Do 12 ao 16. Vamos aqui. Venham, crianças, e atentem para mim, e eu as ensinarei a temer. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver boas coisas?
Mantenham sua língua afastada do mal e os seus lábios de conversas enganadoras. Desviem-se do mal e façam bem. Busquem a paz e sigam-na. Os olhos do Senhor assistem os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor se opõe àqueles que praticam o mal para exterminar-lhe a memória da terra. Olha só, então é o que Pedro vem dizendo: refreia a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Esta ordem é universal em sua referência, quer dizer, portanto, incluir os inimigos como também os outros. E aí os salmos vêm ensinando isso aí. Já o salmista lá atrás de Pedro vem falando isso aí: refreia a sua língua do mal, para que a tua vida vai bem. Cuida da tua língua, querido, para que a tua língua vai bem. E nós estamos aqui, eu estou aqui para ensinar você. Ensinar, o programa Palavra Rema vem falando isso, ensinando você a viver a essência da palavra, porque é bênção para a tua vida. Eu quero que você vá bem, que você viva bem e que você vá muito bem. Para isso estamos aqui. Para isso nós fizemos meia hora, querido, e que você possa ver esses programas. Se você perder os programas, vai ali. Nós estamos ensinando a palavra de Deus para a tua vida. Por isso eu quero agradecer. Obrigado, pastor César, que Deus abençoe. Pastor Zé Carlos, na verdade eu é quem agradeço o Senhor e é um prazer estar aqui, uma honra para mim estar junto com o senhor, o pastor Cláudio, e foi uma semana maravilhosa, que o Senhor esteja te abençoando, meu amado, que você receba cada vez mais desse manancial da parte do Pai. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Cláudio, obrigado, pastor Cláudio. Eu que agradeço, a palavra é gratidão, né? Como falamos aqui em off, dificilmente tem tanta oportunidade como essa de falar da palavra de maneira simples, clara, objetiva, e que você tenha sido abençoado e continue sempre, amado, acompanhando os programas, porque certamente você vai ser poderosamente edificado. Queridos, a você, muito obrigado. Você que acompanha o programa Palavra Rema. E eu quero neste momento orar com você. Vamos orar juntos? Senhor. Sim, Deus. Meu Deus e meu Pai. Neste momento, ó Pai, estou clamando a Ti e apresentando este homem, esta mulher que está comigo neste programa Palavra Rema. Pai, que esta palavra que nós falamos aqui seja apenas uma semente lançada neste coração. Que esta semente possa encontrar nesse coração uma terra boa, uma terra fértil, para que nela, ó Pai, possa produzir muitos frutos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo em tudo. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu querido? Muito obrigado. Queridos, nós estamos chegando neste final de semana. Eu quero convidar você para ir à igreja. Se você puder estar comigo, eu estou aqui domingo à noite no grande culto da família, aqui na rua Antônio Cirilo Dutra, número 62, a partir das 19h30. Se você vê esse programa em Joinville, aí na região, nós temos a Igreja Santuário da Família aí, que fica na rua Papa João 23, número 600. É isso? 600, Papa João 23, número 600, temos culto agora no domingo à noite, agora nesse domingo a partir das 20 horas aí, mas nós temos culto às 18 horas no Jardim Iririú, ou lá no Costa e Silva, não, Ademar Garcia, ou em Nova Brasília, mas você pode, vou pedir para o pastor Cláudio, o Daniel vai botar o telefone aqui, ligue para o pastor Cláudio e se informe com ele, como é que você faz para ir num culto. Querido, muito obrigado, que o Senhor, nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.